Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo falando com vocês para a gravação de mais uma videoaula de ciências. E essa videoaula de hoje é dedicada aos alunos do nono ano do ensino fundamental que estão estudando com as apostilas de ciências no mês de novembro, que eu, professor Endrigo, disponibilizei para vocês. E o assunto de hoje são as evidências da evolução. Nós estamos estudando já desde o início desse mês o assunto evolucionismo, né? Então, nós estudamos a diferença entre criacionismo e evolucionismo, nós estudamos as ideias iniciais de evolução propostas por Lamarck, posteriormente, estudamos as ideias evolutivas de Charles Darwin. E agora, por fim, vamos abordar um pouquinho e apresentar para vocês algumas das principais evidências evolutivas da atualidade, ou seja, o neodarwinismo, ou também chamada teoria sintética da evolução, é a área da evolução que postulou-se, né, que se colocou enquanto ciência a partir das ideias de Darwin. Por isso que ela é chamada também de neodarwinismo, ok? Como nós já estamos vendo, né, desde as videoaulas, de algumas videoaulas passadas, as teorias evolutivas, elas vão sugerir que os organismos, ou seja, que os seres vivos que vivem atualmente, sofreram modificações desde o seu surgimento no planeta até os dias atuais. Alguns desses seres vivos, com o decorrer dessas transformações, né, que foram sofrendo, e também pelas pressões do meio ambiente, pelas próprias mudanças no ambiente do nosso planeta, alguns deles acabaram sendo extintos, ou seja, desapareceram, enquanto que outros foram evoluindo, né, devido àquele processo que Darwin chama de seleção natural, foram se adaptando, mantiveram-se adaptados, né, a esse ambiente em que eles habitavam e foram evoluindo, tá certo? Bom, como que a gente prova esses mecanismos de seres que desapareceram e seres que evoluíram? Então, esse é o objeto da nossa aula de hoje, tá? Sendo assim, né, a gente continua com aquela premissa do não fixismo, ou seja, que os seres vivos que habitam o planeta hoje não são os mesmos que habitaram o nosso planeta há milhares de anos atrás, ok? Esse fixismo, né, é a base do criacionismo, de que o mundo e os seres vivos sempre foram do jeito que são atualmente. Então aqui a gente continua na premissa do não fixismo, ok? As teorias evolutivas mais atuais, né, elas são aceitas e são comprovadas a partir de algumas evidências. Nós vamos falar de algumas delas, das principais aqui nessa videoaula de hoje, que são elas: os registros fósseis, as estruturas homólogas e análogas, né, que é o que a gente chama de homologias e analogias, a presença de órgãos vestigiais e algumas evidências celulares e moleculares, tá certo? Então, começando com as evidências fósseis, né? Os fósseis nada mais são do que documentos, né? Documentos assim, né? Registros, né? Que atestam que a vida, como conhecemos hoje, não é igual à vida nos tempos passados. Então, os registros fósseis são muito importantes, inclusive para afirmar os princípios não fixistas, né, do nosso planeta, tá ok? O que são fósseis? São restos ou vestígios de seres vivos que ficaram preservados ou no meio de alguma rocha, principalmente as rochas sedimentares. No gelo, né? Existem muitos fósseis que são encontrados nas regiões polares do nosso planeta. No âmbar, que nada mais é do que uma seiva, né, que as plantas produzem. Então, muitos insetos fósseis são encontrados presos, né, nessa resina chamada de âmbar e alguns outros materiais, tá certo? Bom, existem uma parte dos pesquisadores que estudam os fósseis que entendem que para ser considerado fóssil precisa ter mais de 10 mil anos de idade, né? Antes disso, a gente não considera como um registro fóssil, ok? Bom,
Alguns exemplos, né, que foram trazidos aí na apostila de vocês. Então, essa é uma primeira imagem que mostra um princípio evolutivo do crânio de hominídeos, ou seja, dos prováveis ancestrais da espécie humana. A espécie humana é essa daqui, ó, Homo sapiens, né, que é, surgiram no planeta em torno de 10 a 30 mil anos atrás. Há mais ou menos 50 anos atrás existia-se o Homo neanderthalis, que é o famoso homem das cavernas. Há aproximadamente 1 milhão de anos atrás teria surgido o Homo erectus, que seriam os primeiros hominídeos a andarem com o corpo ereto, andarem em pé, né? Antes disso, existem registros fósseis dos australopitecos, né? E de outros gêneros aqui de hominídeos também. Tá? Eu já falei em videoaulas passadas, mas vou reforçar, né? Essas datas aproximadas, elas são estimadas a partir de uma, como que fugiu aqui a palavra aqui agora, né? De um teste químico que é feito a partir um teste fisioquímico, né, para ser mais preciso, que é feito a partir de um isótopo, de um átomo de carbono. Né? Vocês aprenderam já o que são átomos, né, lá no mês de setembro, tá certo? O átomo de carbono, de um modo geral, ele possui número de massa 12, né? Ele possui 6 prótons e 6 nêutrons no seu núcleo, formando um número de massa 12. Existem alguns átomos de carbono que, ao invés de ter 6 nêutrons, ele possui 8. Então, ele tem um número de massa 14. Esse átomo é chamado de carbono 14. Né? E o carbono 14 ele faz parte, né, da estrutura orgânica dos seres vivos. É muito provável que nós temos átomos de carbono 14 nesse exato momento, fazendo parte aqui do nosso corpo orgânico, né? E esse átomo de carbono 14, quando ele deixa de fazer parte de um organismo vivo e ele entra em processo de decomposição, ele ele vai perdendo um potencial de radioatividade, né? E aí existe um teste fisioquímico que mensura a quantidade de radiação que existe nesse átomo de carbono 14. E aí, a partir desse teste, né? Então, por exemplo, encontrou esse crânio aqui do Homo erectus. Né? Aí os cientistas conseguiram identificar a presença de um átomo de carbono 14 aqui, fazendo parte desse osso. Mensurou-se a radioatividade desse átomo e consegue-se estimar aproximadamente a quantos milhões de anos atrás esse crânio era um ser vivo. Né? Então, esse é um teste fisioquímico, né? Que é feito para estimar a idade aproximada dos fósseis que são encontrados. Tá bom, isso quando o fóssil é, né, um vestígio do corpo do ser vivo, porque a gente vai ver mais adiante que podem ser apenas um registro da presença dele, mas não necessariamente um pedaço, uma parte do corpo dele, né? Como esse daqui que a gente está vendo agora, né? A primeira foto que está aqui, eu estou usando as imagens da apostila de vocês, tá, pessoal? Então aqui a gente vê um filhotinho de mamute que foi encontrado, né, numa região polar do planeta, bastante preservado, né? Ele morreu e ficou congelado ali durante milhares de anos. Então, o mamute é um ancestral dos atuais elefantes, é um grande mamífero que viveu há milhares de anos atrás e, por determinado motivo, ele não mais se manteve adaptado às condições de vida, né, do planeta e desapareceu, né? Então, acredito, ele era um animal bastante adaptado à região fria, né, às regiões polares, e aí nós tivemos uma era glacial, né, uma era em que o nosso planeta Terra foi todo congelado, né? Existe até um desenho que é a chamada Era do Gelo, né, que retrata isso, né? E os mamutes viveram nessa época e depois que o planeta foi literalmente derretendo, né, esse gelo e formando os oceanos,
deixou de ser um ambiente adaptado a ele e esse animalzinho entrou em extinção, né? Aqui, nas duas outras fotos, nós temos marcas fossilizadas em rochas sedimentares, né? Mostrando uma pegada e mostrando a estrutura corporal de um inseto. Agora, veja bem, não tem nenhuma parte que restou desses animais aqui, mas são marcas, né, são vestígios que mostram a existência deles no passado. Né? Então, como eu disse para vocês, nesse caso aqui, né, no exemplo da foto do meio e da foto da direita, a gente não consegue aplicar aquela técnica do carbono 14 que eu mostrei para vocês, porque aqui não tem o vestígio, um pedaço do corpo do animal que viveu no passado. A gente tem só um registro da sua existência, tá ok? Mesma coisa aqui, né? A gente vê um registro fóssil de um ser vivo que viveu na era Jurássica, né? Que eram alguns animais com capacidade de voo, né? Os famosos pterodátilos, né? Eram animais que coabitavam o planeta Terra junto com os dinossauros e eles voavam, eles possuíam asas, né? Então aqui a gente vê um registro fóssil da presença desse animal que morreu, se fossilizou em uma rocha sedimentar, não sobrou nenhum pedaço do corpo dele, né, nenhum esqueleto, vamos dizer assim, né? Existem outros registros fósseis de esqueletos que se preservaram, mas nesse caso aqui ficou só a impressão dele registrada na rocha, tá certo? Bom, além das evidências fósseis, também existem as homologias e analogias, né? Nós chamamos de estruturas homólogas aquelas estruturas que possuem uma origem embrionária semelhante, mas nem sempre têm a mesma função. Neste caso, nós podemos afirmar que esses seres vivos possuem um certo parentesco evolutivo próximo. Então, nessa imagem aqui que tem na apostila de vocês, ele mostra o esqueleto de uma baleia, que é um anfíbio aquático, um sapo, um cavalo, um leão, um homem e um pássaro, né? Quando você analisa as estruturas esqueléticas desses animais, então veja que nós estamos falando de mamíferos aquáticos, mamífero terrestre, anfíbios e pássaros. Quando analisamos, nós vemos que existem muitas semelhanças na estrutura, como os ossos dos membros posteriores desses animais se formam. E quando você analisa a estrutura embriológica desses animais, você também vê certas semelhanças, principalmente na fase inicial do seu desenvolvimento embrionário. Então, quando você analisa um peixe, um anfíbio, um réptil, uma ave e um mamífero, quando ainda estão no início do desenvolvimento, seja ele dentro do útero ou seja ele dentro de um ovo, né, que vai ser botado, vamos assim dizer, né, que é o caso dos peixes, anfíbios, répteis e aves, que são animais que botam ovos, nós vemos muita semelhança embrionária, né? E aí, num dado momento, né, a genética desses seres vivos os diferencia entre si. Então, isso aqui é o que nós chamamos de estruturas homólogas, né? São aquelas que nem sempre são parecidas. Então, a nadadeira de uma baleia e o braço de um homem é totalmente diferente em termos de função. Mas, em termos de estruturas embrionárias, elas são muito semelhantes entre si. Tá? Por isso que baleias e homens são mamíferos e provavelmente possuímos ancestrais bem lá atrás comuns. Já as estruturas análogas, elas são aquelas que a origem embrionária é totalmente diferente, mas as funções são semelhantes. O fato da função ser semelhante não quer dizer parentesco evolutivo. Por exemplo, a asa de um inseto e a asa de uma ave possuem funções bem semelhantes, que é se movimentar e proporcionar o voo. Mas a origem embrionária é completamente diferente, a estrutura interna, né, completamente diferente. Aqui nós temos, inclusive, um animal invertebrado que não possui ossos. Aqui nós temos um animal vertebrado, né, formado por ossos. Então, insetos e aves são animais com parentesco evolutivo distante, apesar de terem estruturas análogas
ou seja, estruturas que desempenham funções semelhantes, tá? A gente poderia comparar aqui também a nadadeira da baleia e a nadadeira de um peixe, né? Elas têm funções semelhantes, né? Mas não necessariamente são parentes tão próximos como, por exemplo, a nadadeira de uma baleia e a nadadeira de um golfinho, que são dois mamíferos, ok? Os órgãos vestigiais são estruturas que se encontram atrofiadas e sem função aparente em um determinado organismo, né? E quando você identifica a presença de algum vestígio desses órgãos, né, no corpo de um ser vivo, você pode supor que em antepassados essa estrutura tinha algum tipo de função mais específica, né? A apostila de vocês traz como exemplo o cóccix, que é esse ossinho que nós temos bem no final da nossa coluna vertebral, né? Fica bem lá na região lombar, né? Quando termina a coluna vertebral e começa ali, né, a região das nossas nádegas ou simplesmente do nosso bumbum, né? O cóccix, ele é um órgão vestigial de uma provável cauda que existiu na espécie humana no passado, quando a gente vai analisar os nossos ancestrais, né? Até hoje, ainda acontece às vezes dessa estrutura se desenvolver um pouco mais do que o normal, igual vocês estão vendo aqui, né? Esse fenômeno é chamado de atavismo, é quando então vejam que nós humanos temos ainda alguns vestígios de genes que eram relacionados à produção de caudas, né? E às vezes acontece de seres humanos nascerem com essa parte do corpo, né? E aí existem cirurgias que são feitas, né, para retirada desse órgão aí, até porque é uma coisa bastante bizarra, né, se a gente for analisar. Mas ela existe, né? Conforme vocês estão vendo nessas fotos. Isso não é uma montagem, isso é verdadeiro, tá, pessoal? Um outro órgão vestigial da espécie humana, eu estou dando exemplo da espécie humana, né? É a presença do apêndice vermiforme, né? Que é um pedacinho de um intestino rudimentar, né? Então vocês estão vendo aqui, nós temos o intestino grosso, né? E aí, quando o intestino grosso termina e vai começar o intestino delgado, tem aqui um fragmentozinho de um intestino primitivo, né? Que aqui, ó, tá a foto um pouco mais ampliada, né? É esse pedacinho aqui, né? Hoje ele não tem função nenhuma, mas acredita-se que os nossos antepassados tinham uma estrutura digestiva aí presente, né? Que provavelmente tinha alguma função nos nossos antepassados, tá ok? Algumas pessoas, inclusive, têm uma inflamação nessa parte do intestino e precisam fazer a remoção desse órgão aqui, tá bom? Desse pedacinho desse órgão vestigial, ok? Um outro tipo de evidência são as evidências celulares e moleculares, né? Essas aqui, quanto mais a ciência relacionada à genética e ao estudo das células vai se aprofundando, mais se utiliza esse tipo de evidência para aproximar ou distanciar seres vivos em termos de evolução, tá ok? Um exemplo que a apostila de vocês traz também é o comparativo genético do macaco bonobo, que é o famoso chimpanzé, com o ser humano. Quando você compara o macaco chimpanzé, esse daqui, a fotinha dele, né? Vejam bem, 98,7% do DNA desse macaco é exatamente igual ao DNA humano. Então percebam que esse daqui, em termos científicos e evolutivos, é considerado o parente evolutivo vivo, né, que ainda existe, mais próximo de nós seres humanos. Ou seja, é um ser vivo que habita, que ainda continua existindo, ou seja, ele não se extinguiu, ele manteve-se adaptado ao planeta, manteve-se a sua sobrevivência, né, existindo, e em termos genéticos, é o mais próximo que se tem da espécie humana, né? Então, é um exemplo de uma evidência molecular sendo utilizada para fins de comprovação e pesquisas evolutivas, tá ok? Bom, pessoal,
Com isso, nós encerramos, né, o estudo da apostila do mês de novembro, do qual nós nos dedicamos a aprender um pouquinho mais sobre a evolução, né, sobre o evolucionismo, que é um ramo das ciências, tá ok? Assim como eu disse lá no comecinho da primeira videoaula, é apenas uma forma diferente de tentar explicar certas questões da humanidade, né? Não significa que o que a gente estudou por aqui são verdades absolutas, né? O criacionismo é uma forma também de explicar que está mais próximo das religiões, que está mais próximo, né, das crenças religiosas que cada um de nós pode tranquilamente crer e seguir com as nossas vidas com total tranquilidade, tá bom? Mas, como o professor Endrigo é o professor de ciências, né? O objetivo da aula aqui, então, é mostrar como a ciência tenta explicar tudo isso aqui para vocês. Tudo bem? Embaixo da janelinha que vocês estão me vendo, vai estar aparecendo, né, o botãozinho de inscrição para o meu canal. Peço que vocês se inscrevam, né, para que vocês possam estar recebendo todas as atualizações dos canais e sempre que a gente estiver postando aqui uma videoaula nova, que vocês possam estar por dentro de tudo que a gente coloca aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado por participarem dessa videoaula e até a próxima. Tchau, pessoal!